Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Márcia Maciel e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais, sobre as características dos seres vivos. Então vamos observar várias características dos seres vivos. Mas aí o que a gente vai perguntar de vocês, o que é vida? Qual é o conceito de vida? Muito bem, então o conceito de vida, é um modo de viver ou um conjunto de hábitos. Além disso, pode ser dito também que é uma propriedade que caracteriza os organismos cuja existência evolui do nascimento até a morte. Então, esses são os conceitos de vida, E a gente vai observar que a vida, ela vai ter várias características nos diferentes seres vivos que a gente tem, tá? Então, vamos observar o metabolismo, vamos observar o movimento, a reatividade, o crescimento, a reprodução e a organização. Tudo isso vai estar aí nos seres vivos, Sendo eles microscópicos até seres vivos bem grandes, tá? Como grandes árvores, como elefantes. Então, a gente vai observar todas essas características nesses seres vivos, ok? Então, os seres vivos, eles têm aí diversas características que eu falei para vocês. Então, isso vai acontecer desde seres microscópicos até mesmo seres bem grandes, tá? Bem altos aí. A gente vai observar tudo isso que eu falei para vocês. Metabolismo, movimento, reatividade, crescimento, reprodução e organização. E aí a gente vai ver cada um deles. O primeiro é o metabolismo, O metabolismo, ele é o conjunto de transformações, chamadas também de reações químicas, que ocorrem no interior dos seres vivos para a obtenção da energia. Então, acontece desde o momento ali que o ser vivo que respira, os seres vivos aeróbios respiram, o que os anaeróbios também, que eles obtêm ali a sua energia, tá? Então, acontecem várias reações químicas em todos os seres vivos. No momento em que eles se alimentam, no momento de reprodução, então o metabolismo está aí acontecendo várias reações químicas dentro desses seres vivos, tá? Nos seres humanos, a gente tem aí como exemplo os pulmões, Os pulmões aqui, olha só, eles fazem a troca gasosa, Então, quando a gente inspira, coloca o ar para dentro dos pulmões, A gente está ali colocando o ar, no ar vai ter oxigênio, o oxigênio vai ser levado até as nossas células vão devolver ali gás carbônico como fruto do metabolismo, Um produto do metabolismo, e aí quando a gente expirar, colocar o ar para fora, está saindo gás carbônico. Então esse é só um exemplo aqui do que acontece no interior do nosso corpo, dentre muitas outras coisas que acontecem ao mesmo tempo, tá? Então aqui a gente tem os pulmões do ser humano. Uma outra característica específica dos seres vivos são os movimentos. Muitos seres vivos têm movimento próprio, como é o caso aí dos nossos peixinhos, Como a gente está vendo na imagem, mas também tem outros que são fixos, como é o caso aí dos nossos corais, a gente observa aí na primeira imagem. Então, ele tem um movimento próprio, Ele não fica se movimentando de um lado para o outro que nem os peixes, mas ele realiza o que ali? Ele cresce, e aí ele é levado pela água, ele pode se fixar em outro substrato, crescer e dar origem a outro recife, a outros corais, tá? Então, eles têm os seus movimentos próprios, mesmo os que são fixos, tá bom? Outra característica dos seres vivos são a reatividade. A reatividade é a capacidade dos seres vivos reagirem aos estímulos do ambiente, Então, se eu ligar uma lanterna e colocar no rosto de uma pessoa, ela rapidamente vai reagir, A sua pupila vai ali dilatar, a gente vai observar isso. Então, esse é um tempo ali de reatividade do olho humano. Ou mesmo uma planta, tem aquela plantinha que a gente encosta e ela encolhe as folhas dela. Isso também é reatividade. Então, os seres vivos têm essa capacidade de reagir aos estímulos do ambiente. Outra característica vai ser o crescimento. O crescimento, vai acontecer aí dos seres vivos, que podem aumentar de tamanho em decorrência do aumento do número de suas células ou no volume celular. Então,
os seres vivos desde pequenininho, né? A gente vê ali o filhotinho, ele vai ali crescendo até se tornar adulto, tá? Então, isso acontece ali desde o início, desde a fecundação até o seu nascimento, e aí quando ele nasce, né, ele continua crescendo até chegar à sua fase adulta, senil e até vir a morrer, tá? Então, a gente observa aí o crescimento no caso de um cachorro, tá? Outra característica que a gente vai observar é que os seres vivos passam por etapas, né? As etapas são sempre as mesmas, né? Nascimento, desenvolvimento, crescimento, reprodução e morte, tá? Então, isso tudo a gente encontra nos seres vivos, né? Então, ele passa por todo esse processo ao longo de sua vida, né? Nasce, se desenvolve, cresce, como a gente observou ainda agora no cachorro, se reproduz e morre, tá? Então, finaliza-se o período da vida dele, tá? Então, a gente vai observar um exemplo disso nos sapinhos. Olha, os sapinhos aqui, eles estão, né, inicialmente, eles estão ali na água, né? Então, para o sapo se reproduzir, ele precisa ali de um ambiente aquático, né? Onde ele vai colocar ali seus gametas, o macho e a fêmea. Os gametas vão se encontrar ali na água, vão fecundar e vão formar o que a gente conhece como girinos, né? Primeiro formam aqui os ovinhos, que a gente observa, depois formam os girinos e ele começa o seu desenvolvimento dentro da água. E aí ele começa ali aparecendo ali as suas patinhas, vai sumindo a sua cauda, como a gente observa aqui, olha só, some a cauda e ele já vai para o ambiente terrestre. E isso tudo é o processo da vida desse sapo. Depois ele vai chegar até a sua fase adulta, a fase de reprodução, e aí vai colocar ali os seus gametas na água, né, os masculinos e os femininos, e aí começa tudo de novo, o ciclo da vida dele, tá bom? Então esse é o processo aqui de crescimento dos sapinhos. E a reprodução, né, a reprodução acontece em todos os seres vivos, pode ser sexuada, pode ser assexuada, vai depender do ser vivo, tá? Então eles são capazes de gerar descendentes, todos os seres vivos geram descendentes, é uma característica própria dos seres vivos, né? Então, a reprodução, ela não é necessária para a vida de um indivíduo, mas é ela que permite que dê a continuidade à vida, né? Então, se aquele ser vivo, ele morrer, ele vai ter aí vários e vários descendentes se ele se reproduzir, tá bom? Muito bem. Além disso, a gente tem a organização. Os seres vivos ainda vão se organizar, né? Eles têm ali formas e tamanhos definidos e uma estrutura microscópica organizada em células, tá? Então, a gente observa primeiramente aqui um paramécio, nessa primeira imagem. Ele é um ser vivo, ele é microscópico, a gente só consegue observá-lo ao microscópio, tá? A gente não consegue ver a olho nu. Então, ele vive em vida livre, fica ali em pequenas poças de água, na floresta, né? Se alimenta, ali se reproduz, não causa mal a ninguém, não é parasita, não causa nenhuma doença. E ali a gente vê o paramécio, né? Ele é contido aí de uma única célula, tá? E ele é um organismo bem simples. Depois a gente observa as plantas, né? Um exemplo de uma planta. A planta tem aí diversos tamanhos, né? Desde plantas bem pequenas até plantas, né? Árvores bem grandes. Então, é outra forma de organização desse ser vivo. E ali na última imagem a gente tem os gatinhos, né? Os gatinhos também têm sua forma de organização, são animais, né? Ali eles geram descendentes também, e aí é outra forma de organização, tá? E aí todos os seres vivos que se prezem possuem as células. A gente observa aqui nessa imagem estruturas celulares, né? As células, elas são as unidades básicas da vida. Então, no interior das células é que acontece o metabolismo que vai manter um organismo vivo. Então, a gente viu ainda agora o organismo composto de uma única célula, que era o paramécio, né? E aí, a gente viu ali as plantas e os animais que são compostos ali de várias células, tá?
Aqui, essas células, esses exemplos que a gente observa, a primeira é de uma célula animal, aqui em azul, e em verde a gente tem uma célula vegetal. Tá? Então, a organização delas no interior é bem parecida, né? Tem as organelas, até algumas organelas que são ali as mesmas, né? Como as mitocôndrias, tem o núcleo, aqui dentro do núcleo vai ter lá o DNA, toda a informação genética desses seres vivos, tá? E aí vão se diferenciar por algumas organelas, na animal e na vegetal, tá? A gente tem vacúolos aqui na minha célula vegetal, tenho também os cloroplastos, que são esses pontinhos verdes que estão, essa coloração esverdeada das plantas, tá? Que eu não vou encontrar na célula animal, e aí elas vão ter algumas diferenças entre elas. Além disso, a vegetal tem, além da membrana celular, tem aí a sua parede celular, tá? A parede celular vai conferir ali um aspecto mais rígido ao tecido vegetal, tá? Então, elas são parecidas, mas tem ali algumas peculiaridades de cada uma, tá bom? Então, essas são as células. E todo ser vivo possui célula. Pode ser só uma, podem ser milhões de células, tá? Isso vai depender de cada ser vivo. Aqui na imagem, olha só, a gente continua com as mesmas imagens, mas a gente observa o quê? As partes da célula, que são importantes a gente saber. Temos a membrana plasmática, que é essa membrana ao redor da célula. No caso aqui é como se ela tivesse sido cortada um pedaço para a gente observar o seu interior, mas na verdade ela é uma célula arredondada. Temos dentro da membrana o citoplasma, que é tudo que está ali dentro da célula, tá? O citoplasma, onde vai ter as organelas, que eu falei para vocês aqui, a mitocôndria, né? Temos aqui o complexo de Golgi, temos o núcleo, tá? Então, tudo isso vai estar dentro ali do citoplasma. E, finalmente, nós temos o núcleo, que é muito importante. O núcleo, ele está ali separadinho do resto das organelas, porque vai ter ali o material genético, né? Temos lá, no caso aqui dessa célula animal, temos o DNA da célula, onde vai ter todas as informações desse ser vivo, tá bom? Então, essas são as partes principais da célula que eu tenho que saber inicialmente. Membrana plasmática, que fica ali delimitando, né, dando o formato da célula, controla quem entra e quem sai da célula, né, as substâncias. Temos o citoplasma, onde vão ter as organelas, e o núcleo, que tem o material genético, tá bom? Isso vai acontecer tanto na célula animal quanto na vegetal. E aí a gente vai ter vários tipos de célula. No caso, aqui a gente vê as células dos animais, né? A célula nervosa, a gente pode observar aí que ela é bem diferente da que a gente observou ainda há pouco. A gente tem aqui o neurônio, tá? O neurônio. Então, ele tem aqui essa parte do citoplasma, que vai ter ali as organelas, tá? E aí ele tem esse formato aí para melhorar a comunicação com os outros neurônios. E aqui a gente tem as células epidérmicas. Elas são um pouquinho mais cúbicas, né? Como a gente pode observar. Tem várias camadas de células, tá? E ali é uma célula epidérmica. Então, a gente vai encontrar vários e vários tipos de célula no corpo dos animais, tá? Vamos observar ainda aqui, olha só. Célula muscular, realiza os movimentos do nosso corpo. Célula adiposa, aqui em amarelo, tá? Mais arredondada, onde vão ter ali a nossa gordura que está armazenada ali no nosso corpo, tá? Então, esses são alguns tipos de células para vocês observarem que elas são bem diferentes, né? Umas das outras, e cada uma vai ter sua função específica, tá certo? Então, agora que a gente estudou um pouquinho sobre os seres vivos, características, né? Vimos ainda aí as células. Agora a gente vai para a nossa dinâmica local interativa. Então, observem bem aí a nossa dinâmica.
Muito bem, eu quero agradecer a vocês, a participação de todos, né, dando aí as suas respostas para as nossas questões. E agora a gente vai para a nossa correção. Então vamos ver aí a nossa primeira questão, o que foi pedido. Então, observe as imagens a seguir e indique em seu caderno a qual característica os seres vivos cada uma delas se relaciona. Então a gente tem ali na letra A o sapinho, né, está ali pulando. Na letra B a gente tem o girassol, um dia ensolarado. E na letra C a gente tem o crescimento de uma planta. Então, quais são as respostas para a nossa primeira questão? Vamos lá observar. Muito bem. Na letra A a gente tem o movimento, né? A gente viu que os sapos, não só os sapos, né, mas os animais, as plantas, né, os seres vivos de uma forma geral, realizam um movimento ali de acordo com a necessidade de cada um, né? Os animais se movimentam mais, as plantas se movimentam um pouquinho menos, tá? Então, movimento faz parte aí das características dos seres vivos. Na letra B, a gente viu ali o girassol, né, num dia ensolarado. Então, a letra B significa reatividade, tá? Que é uma reação dos seres vivos ao ambiente. No caso do girassol, ele fica seguindo o sol, né? Ele fica virando ali para ficar de frente para o sol. Então, esse é um tipo de reatividade aí dos seres vivos. A gente viu que tem outras, né? Tem ali a reação da nossa íris, quando a gente está ali no ambiente escuro, no ambiente claro. A gente tem também a reação dos outros seres vivos a diferentes tipos ali de manifestação no ambiente, tá? Então, reatividade faz parte aí das características dos seres vivos. E a última, a gente viu ali uma plantinha pequenininha ficando bem grande, né? A última imagem. Então, ali diz respeito ao crescimento. A gente viu que os seres vivos todos possuem células, né? Células, e ali provém de células as plantinhas também, então elas se reproduzem, né? E aí vão ali crescendo até chegarem à sua fase adulta, né? No caso ali da imagem das plantas. Mas isso acontece com os outros seres vivos também. Então, temos ali o crescimento como sendo uma das características dos seres vivos, tá bom? Então, parabéns aí para quem acertou. Na questão 2, a gente pediu para vocês fazerem o quê? Desenharem no caderno a estrutura presente em todas as células. Então, nomeá-las e indicar as funções de cada uma. Então, a gente observou na nossa aula a imagem da estrutura celular animal e da vegetal. A gente pode observar aí na imagem, olha só na resposta. Claro que vocês não precisavam desenhar assim que nem essa imagem, mas uma estrutura já especificando cada parte, né? Já seria o ideal. Então, a gente tem aí a membrana celular, que envolve ali toda a célula, né? Que dá o formato da célula. Temos o citoplasma. Citoplasma é tudo que vai ter ali dentro da célula, né? Temos ali as organelas, ali que estão coloridinhas. E cada uma tem a sua função específica, né? Respiração, digestão, né? Liberação de energia. Então, a gente tem ali várias organelas que trabalham no metabolismo celular. E temos, além disso, a outra parte principal da célula, que é o núcleo, aquele que está bem ali centralizado, né, em rosa. E o núcleo vai fazer o quê? Ele vai guardar o material genético da célula, né? Ele fica ali envolvendo o material genético, que é muito importante quando as células elas forem se reproduzir, né? Então, além disso, realizarem outras funções de síntese de proteína também, que a gente vai aprender mais lá para frente, tá? Então, o principal que era para vocês desenharem era desenhar a membrana plasmática, desenhar o interior da célula, que é o citoplasma, né? Ali com as estruturas, não precisa desenhar tudo direitinho não, tá, gente? E o núcleo, tá? Que são as 3 partes principais da célula, tá bom? Então, identificar corretamente as estruturas da membrana plasmática ao redor da célula, citoplasma e núcleo, né? Considerando aí esses esquemas que a gente viu, né? Isso tudo são esquemas para que fique melhor aí de a gente aprender, tá? E a membrana plasmática, ela vai ser seletiva, né? Com o que vai entrar e o que vai sair da célula, tá? Então, ela fica ali funcionando como uma portaria. Ela vai verificar quem vai entrar na célula, quem vai sair, quais são as substâncias. Tá? Além disso, ela dá o formato da célula, arredondado, cúbico, vai depender da célula. Temos o citoplasma, né, que é a substância
gelatinosa que fica ali no interior da célula, que vão ter as organelas, e aí cada uma delas vai ter a sua função específica, trabalhando ali para a manutenção da vida, do metabolismo celular e do ser vivo como um todo. E, por último, o núcleo, né? O núcleo que é o local onde tem o material genético do indivíduo, né? Que vai ser importante ali para a síntese de proteínas, né? Para que aquele organismo ele consiga sobreviver no ambiente, consiga se reproduzir, tá bom? Então, era isso para vocês fazerem aí. Esse esquema mostrando a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, tá bom? Então, agradeço a participação de todos e até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.